Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Aline de Matemática e essa aula vai ser destinada para o 7º ano A e o 7º ano B. Vamos começar então? Então, para lembrar, vamos falar um pouquinho sobre os números naturais. Os números naturais é dado por este símbolo aqui, este N com duas perninhas, né? Como alguns alunos falam. O que vem a ser os números naturais? Ele tem um início no zero e não tem fim. E como alguns alunos falam, são aqueles números que não tem vírgula. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, então, algumas características desses números naturais. Então, ele tem o início no zero e não tem fim. Então, aqui eu tenho ó, o número 1, o 2, o 3, o 4, 5, aí 6, 7, 8, 9, 10, né? Ó, vou pôr aqui como se fosse aqui um 20. Aí tem o 21, 22, 23, 24, 25, ó, o 100. Depois vem o 101, 102, 103, 104, 105. Vamos supor aqui o 1000. Tá? E aqui vai continuando. Essa minha reta numérica, ela não tem fim. Tá vendo essa setinha aqui? Tá indo para minha direita, então está falando o seguinte: começa no zero e os números não têm fim. Aí vem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim até o seu infinito. Tudo bem? Então, esse aqui só para lembrar, né, os números naturais. Agora é o seguinte, um exemplo, né, dos números naturais no nosso dia a dia. A sua idade. Vou pôr aqui a minha idade, né? Eu tenho 34 anos. Então, eu vou pôr aqui 34. O 34 é um número natural. Ó, a quantidade de dias da semana. Então, a semana tem 7 dias. Olha lá, outro número natural. Ó, quantidade de meses no ano. Nós temos 12 meses no ano. Ó, 12. O 12 também é um número natural. Então, nós utilizamos os números naturais no nosso dia a dia constantemente. Não podemos fugir dos números naturais. Jamais. Nunca. Vamos continuar aqui. Isso aqui é só para lembrar um pouquinho. No canal tem uma aula destinada para os 6º anos, que vocês podem estar vendo referente aos números naturais. E agora, para o 7º ano, nós temos os números inteiros, que é dado por essa letrinha Z aqui, que normalmente tem essa perninha, duas perninhas aqui, né, como os alunos falam, outras vezes não aparece. Pesquisem aí, ó, o porquê que é utilizada a letra Z dos números inteiros, né? Pesquisem, tem na internet, é só dar uma pesquisada. Bom, os nossos números inteiros, ele tem início no zero, ele tem a parte negativa e tem a parte positiva e também não tem fim, nem para a parte negativa e nem para a parte positiva. Então, ele é infinito para ambas as partes. Nós dizemos assim, ele é infinito para o lado direito, também é infinito para o lado esquerdo. Tá bom. Pronto. E agora, né? Como que eu represento esses números naturais? Bom, lembrando que os números naturais, ele tem início no zero. Então, do zero para a minha direita, eu tenho os números positivos. Vamos colocar aqui alguns, ó. O número 1, o 2, o 3, o 4 e assim até o infinito. Agora, do zero para o lado esquerdo, eu tenho os números negativos. Então, ó, os números negativos, ele é representado por um sinalzinho de menos na frente do número. Deixa eu já pôr os sinalzinhos e eu vou vir colocando os números aqui, ó. Então, ó, número 1, número 2, número 3. Bom, está aqui então. Percebam o seguinte,
pegar uma folhinha aqui. Olha só. Do 0 para cá são os números positivos. Será que tem alguma semelhança com os nossos números naturais? Realmente, eles são os nossos números naturais. Mas a partir do momento que eu coloco os meus números negativos, eu tenho, então, o conjunto dos números inteiros, que é uma união dos números naturais, que são os números positivos, com os números negativos. Essa união dos dois números em um conjunto só, nós vamos chamar agora de números inteiros. Bom, e aonde eu posso usar os números inteiros no dia a dia? Bem, para medir temperatura ou aferir temperatura. É a mesma coisa, tá? Medir e aferir é a mesma coisa, são sinônimos ali, né? Bem, se eu for medir a minha temperatura hoje, ontem eu fui no mercado, daí eles estão medindo a temperatura, né? Quem tá com febre não pode estar entrando nos supermercados. Aqui no Boa, próximo à minha casa, eles têm um termômetro digital. Então, eles medem a temperatura de todos os clientes que vão entrar. Minha temperatura, ela estava de 36 graus. Então, eu vou colocar aqui, ó. 36 graus. Ó, 36 graus Celsius. Essa aqui foi minha temperatura ontem. Tá. Hoje também vai estar 36, no máximo 37. Por quê? Porque eu não tô com febre, gente. Não tô com febre, certo? Então, vamos continuando aqui, ó. Para representar uma dívida. Representar uma dívida. Então, vamos supor que a professora Aline, euzinha aqui, está devendo para a padaria. Fui comprar pão e faltou R$2 no meu pão. Mas eu trouxe o pão. Mas eu fiquei devendo esses R$2. Como que eu represento isso numericamente? Esses R$2 negativo, né? Essa minha dívida de R$2. Então, eu venho aqui, coloco o sinalzinho de menos e o 2. Olha só como não é estranho esse sinalzinho de menos. Não é menos aqui? Então, assim, depois eu vou ter que pagar. Então, vai sair R$2 do meu bolso. Eu vou tirar R$2 do meu bolso para pagar a padaria. Porque é uma dívida, ó. Então, menos. Certo? Agora aqui, ó. Vamos ver o seguinte, ó. Você foi comprar um sorvete e faltou R$2. Mas o dono da sorveteria deixou que levasse. Como representar o que você ficou devendo? Ó, R$2. Você ficou devendo R$2. Então, lá na caderneta lá do dono da sorveteria, ele vai pôr o seu nominho e vai colocar assim, ó, menos R$2. Ou seja, você está devendo R$2 para a sorveteria. E você tem que colocar isso na sua cabeça. Quando eu estou devendo alguma coisa, eu preciso pôr esse sinalzinho de menos. É porque vai sair de mim, vai sair do meu bolso, eu vou ter que pagar alguém. Então, por isso que esse sinalzinho de menos. E esse sinal de menos também é para representar, né, tipo assim, separar o que é o inteiro, o que é o positivo e o que é o negativo. Porque se você não coloca, eu tô devendo R$2. Mas eu tenho R$2. Você tá entendendo? Assim, vai ficar confuso, até mesmo quando você vai escrevê-lo para alguém, para representar isso para alguém, da sua dívida para alguém. Então, você coloca menos 2. Ó, o freezer, né? O freezer da minha casa, né? Da minha casa. Esqueci de colocar casa, vou colocar aqui, ó, casa. Então, o freezer da minha casa, né? Marca 8 graus negativos. Como posso representar esse número? Olha só, 8 graus negativos. Se eu colocar um termômetro dentro do meu freezer, ele vai marcar menos 8 graus. Ou seja, vai ficar abaixo do número 0. Então, eu tenho que representar esse menos de alguma maneira. Então, ó, sinalzinho de menos e o 8. 8 graus. Então, ó, menos 8 graus Celsius. Isso aqui utiliza muito nos freezer. Se vocês forem numa sorveteria,
Alguns freezers já tem esses termômetros fora dele ou dentro dele. Você pode observar a temperatura que tá. Outro lugar também que utiliza bastante, né, números negativos, são termômetros que marca a temperatura de um ambiente. Um termômetro de uso para ambiente. Ele tem a parte positiva e a parte negativa. Então, assim, na região sul do nosso país, está mais próximo ali dos polos, do polo, o que acontece? Quando chega no inverno, a temperatura é muito baixa. Ele alcança a -1, -2, -3, -4. Já chegou a marcar até -15 graus Celsius. Então, assim, como representar esse 15? Aqui em São Paulo está 15 graus. Lá no sul do nosso país está -15. Tá vendo? É uma representação que nós temos aí dos nossos números. Tá bom? Agora, deixa eu voltar aqui, uma coisa importante, aqui na nossa reta, essa reta numérica, né? Então, aqui parte positiva, para cá, parte negativa. Perceba o seguinte, quando eu tenho aqui, ó, -1 e 1, eu falo que eles são simétricos, certo? Eles são opostos, são simétricos. A mesma distância que eu tenho do 0 ao 1 é a mesma distância que eu vou ter do 0 ao -1. Olha só, -3. Quantos espaços eu tenho até chegar no 0? Ó, 1, 2, 3, certo? E no 3 aqui, ó, quantos espaços eu tenho até chegar no 0? Ó, 1, 2, 3. Certo? Agora tem uma coisa assim muito legal nos números negativos, é a gente fazer assim, qual é maior e qual é menor. Vamos ver o seguinte. Vou passar aqui numa outra folha. Eu preciso saber se o -3, ele é maior ou é menor que o -7. Ai, e agora, hein? Como eu só tô mexendo aqui com números negativos, eu vou fazer a reta numérica somente da parte negativa. Então, eu vou pegar aqui uma régua, vou colocar aqui e vou desenhar uma reta numérica aqui. Mas como eu estou representando só os números negativos, então eu vou fazer só a parte da reta numérica negativa, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 vai dar mais ou menos aqui, ó. 7. Bom, deixa eu pôr mais um pra cá. Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho o 0. E aqui eu vou começar a numerar a minha parte negativa, tá? Porque eu só tô fazendo a parte negativa, ó. Pra cá, eu tenho os números positivos, tá bom? Mas como eu só estou mexendo aqui com -3 e -7, então o que me interessa neste momento é a parte negativa. Então, vamos começar. Então, aqui eu tenho -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Vou pôr aqui o -8. Bom, quem é maior, o -3 ou o -7? Muitos alunos se confundem nessa parte. Por quê? Porque eles vão somente pelo número, né? Ó, pelo número. Número 7, número 3. Ah, o 7 é maior que o 3, então o 7 é maior. Nos números negativos, né? Nos números inteiros, eles não funcionam dessa maneira. Você vai ter que analisar assim, qual é o número que está mais perto do 0? Ou seja, qual é o número negativo que está mais próximo da parte positiva? Quem está mais próximo? Vamos olhar. O 3, que eu tenho um espaço de 1, 2, 3 unidades até chegar no 0. Ou 7, que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços até chegar no 0. Qual desses dois números está mais próximo do 0? Ou mais próximo da parte positiva?
É o número 3, gente. É o número 3. Então, o 3 é o maior. Vou marcar aqui, ó, maior. Então, o 3 é maior que o 7. Outra coisa também para você identificar, né? Se o número é maior ou não. É melhor você dever R$ 3 ou é melhor você dever R$ 7? Pensa comigo. Eu tenho R$ 3 que tá no meu bolso. Eu vou pagar R$ 3. Eu só estou tirando R$ 3. Eu tenho R$ 7 e vou perder, né? Vou ter que pagar esses R$ 7. Quem que você acha que vai ser maior neste caso? É o número 3. Tá? O número 3 é maior. Por quê? Porque eu só tô perdendo R$ 3. Ou seja, R$ 7 eu tô perdendo 7. Tô perdendo mais dinheiro. Entenderam? Ou não? Se não entendeu, pode perguntar que eu tento explicar de outro jeito, tá? Eu procuro, eu acho e eu explico novamente. Vamos fazer um outro exemplo aqui, então, utilizando essa reta numérica. Olha só, hein? Outra coisa também que as pessoas se confundem bastante. Ó, eu tenho aqui no caso... Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho aqui o 3 e o -4. Quem é maior? O 3 ou -4? Muitas pessoas vão esquecer desse sinalzinho de menos e vai olhar somente um número. Então, aqui no caso do número, eu tenho 4 e 3. Passar, o 4 é maior que o 3. Então, o 4 é maior. Pronto. Mas veja bem, nesse caso, eu estou mexendo com os números inteiros. Os números inteiros, lembrando que eu tenho a parte positiva e eu também tenho a parte negativa. Vamos pensar no seguinte, vou fazer a reta numérica. Eu amo a reta numérica, a gente tira muitas dúvidas com a reta numérica. Então, tá na dúvida? Faz uma reta numérica, gente, sem medo de ser feliz. Olha só, hein? Peguei uma retinha aqui, eu vou fazer uma retinha numérica aqui. Aí, eu vou marcar o 0. Marquei o 0. Então, eu vou começar a contar 3, né? Ó, porque 3 é positivo, então, do meu lado direito. Então, eu vou contar 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Vou pôr 4. Aqui eu vou pôr 3 também. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho a parte positiva e parte negativa. Vou marcar o 0, porque o 0 é o meu início, né? Tanto da parte positiva como da parte negativa. E vou marcar aqui, então, ó, o número 1, o 2, o 3, o 4. Vou marcar aqui a parte negativa. -1, -2, -3, -4. Olha só o seguinte aqui, presta atenção no que eu vou falar agora. Ah, professora, você falou então é o que está mais longe do 0 é maior. Verdade? Tá mais longe do 0 é maior. Mas agora eu tenho aqui a parte positiva e tenho a parte negativa. Presta atenção agora. Vamos imaginar em dinheiro, certo? Quanto mais longe eu tô do 0, mais dinheiro eu tenho, ó. Eu tenho R$ 4, se depois eu tenho 2, eu tenho menos que 4, porque eu estou mais próximo do 0. Agora, R$ 4, R$ 5, R$ 6, R$ 7, tá vendo? São números maiores, tá mais longe do 0, então significa que eu tenho mais dinheiro, certo? Agora, quando eu tenho um número negativo, mais longe do 0 eu estou, significa o quê? Que eu estou devendo mais. Cada vez eu estou devendo mais, ou seja, né, num linguajar popular aí, eu estou indo pro buraco, pro fundo do poço, certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, quem vai ser maior ou quem vai ser menor? Nesse caso, o 3 é o maior. Por quê, professora? Porque o 3 ele tá na parte positiva, significa que eu tenho dinheiro, tá no meu bolso esse dinheiro. Agora, o -4, primeiro ele tá mais longe do 0. Segundo, eu estou devendo, ou seja, vai sair do meu bolso R$ 4 para pagar alguém. Certo? Então, nesse caso aqui, o meu 3 é o maior. Muito bem. E quando eu tenho, então, dois números iguais, né? Mas
um positivo e o outro negativo. Vamos dar um exemplo aqui. Vou pôr o 4, menos 4 e 4. Quem é maior? O menos 4 ou o 4? Bom, dúvida? Vamos para a reta numérica. Vamos fazer a reta numérica aqui novamente. Gosto muito da reta numérica. Vou marcar aqui o 0. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Do outro lado, 4 também, ó. 1, 2, 3, 4. Bom, marcando o 0, ó, 0. Parte positiva, lado direito. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Lembrando que não tem fim, nem para a parte positiva e nem para a parte negativa. Parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Professor, agora os números são iguais. Não são. Não são iguais. Tira isso da sua mente. Guarda isso no fundo do coração com muito amor e carinho. Menos 4 e 4 são números completamente diferentes. Imagina assim, é a mesma coisa de você ter dinheiro e vai ficar com você do que você perder dinheiro. Então, ó, você tem 4 reais, está com você, é seu, é seu. Agora eu tenho 4 reais, vou ter que pagar alguém, eu tô devendo para alguém, eu vou ter que pagar alguém. É a mesma coisa de você ter e você ter que pagar? É a mesma coisa? Então, os números são completamente diferentes. Agora, quem é maior? O 4 ou o menos 4? Bom, se eu estou mexendo aqui com parte positiva e parte negativa, então eu vou ter que ver o quê? A parte positiva, qual é o número que está mais longe do 0? Quanto mais longe do 0, mais dinheiro eu tenho. Então, vamos ver o seguinte. É o 4, né? Ó. O 4 tá aqui, ó. Então, o 4 é a parte positiva. Então, o 4, nesse caso aqui, é o maior. Deixa eu marcar aqui, maior. Prontinho. Então, assim, sentiu alguma dúvida? Faz a reta numérica, sem medo de ser feliz. Coloque os números nessa reta numérica e tire a sua própria prova real. E qualquer dúvida, se ficou com dúvida em qualquer parte dessa aulinha aqui, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook ou também por e-mails, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Certo? Lembrando que no site Afonso Moreno, www.afonsomoreno.com.br, estão lá as nossas atividades da semana. Até a próxima e muito obrigada!